Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. É sempre muito bom ter a sua companhia por aqui. Preciso da sua ajuda para fazer esse canal viver e acontecer. Então vamos lá? Faça sua inscrição se ainda não for inscrito e ative o seu sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Não se esqueça, se você é novo por aqui, maratone, compartilhe, nos ajude a fazer essa comunidade cada vez maior e melhor. Agora você deixa o seu like e no finalzinho você deixa o seu comentário. Assim você me ajuda muito. Vamos a uma história hoje muito especial. A história da única rainha nascida de fato no Brasil, Dona Maria II, nascida princesa, que se tornou rainha em Portugal. Maria da Glória, Joana Carlota Leopoldina da Cruz Francisca, Xavier de Paula, Isidora Micaela, Gabriela Rafaela Gonzaga, nasceu em 4 de abril de 1819, no Palácio de São Cristóvão, cidade do Rio de Janeiro, Reino do Brasil, sob o título de Princesa da Beira e, posteriormente, Princesa Imperial do Brasil. Era a filha mais velha de Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Foi a única monarca europeia a nascer fora da Europa. Seu pai Pedro ascendeu ao trono português em março de 1826 como Pedro IV, porém rapidamente abdicou em favor da sua filha mais velha, que se tornou a rainha de Portugal e dos Algarves, como Maria II, aos 7 anos de idade. Dom Pedro, que a princípio não queria abrir mão do trono português e nem do trono brasileiro, pensou em unir novamente os dois reinos, fato que foi rechaçado pela corte brasileira e que fez com que ele tomasse a decisão de abdicar o trono do Brasil em favor do seu filho Pedro II e do trono de Portugal em favor da sua filha Maria II. Porém, seu trono sofreu uma tentativa de ser usurpado por Dom Miguel, o irmão de seu pai, a quem tinha sido prometida em casamento. O Conselho Português reuniu-se em 21 de junho e Miguel foi proclamado rei 4 dias depois, em precipitada resolução. Os partidos políticos degladiavam-se. Estava feita a revolução. Dada a dispensa papal para o casamento, a princesa Maria casou-se com o infante Dom Miguel. Porém, devido aos seus desejos revolucionários e o desejo de tomar o trono de sua sobrinha e também esposa, com a ajuda do pai aos 15 anos de idade, Maria da Glória conseguiu que o Vaticano, que até então reconhecia o seu casamento, o anulasse, dando a declaração de que o casamento não foi consumado. Ela assume então o trono de Portugal e seu pai, então Duque de Bragança, foi o regente. No ano seguinte, já órfã de pai, a princesa se casou pela segunda vez, em um novo acerto em família. O noivo, Dom Augusto, que era irmão da madrasta de Maria da Glória, Dona Amélia, e neto de Napoleão Bonaparte. Mas a rainha não teve tempo de ser feliz. O seu novo marido morreu 2 meses após o casamento, vitimado por uma inflamação de garganta, esôfago e estômago. À época, foi levantada a hipótese de envenenamento, descartada com uma necrópsia feita por uma junta médica de brasileiros e estrangeiros, convocado por Maria da Glória e sua madrasta. Em Portugal, a princesa brasileira é lembrada como a educadora, por estimular a educação e as artes no país. A rainha Maria II se casou então pela terceira e última vez com Fernando Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha, que passou a príncipe consorte em mais uma união por acerto. A rainha, que não queria dar margem e nem tempo para o marido pensar em outra mulher, ganhou a fama de uma mulher com vida sexual ativa que percorreu o reino e ganhou força ao longo dos anos entre os pesquisadores. Seus motivos eram meio óbvios. Cresceu vendo as discussões entre seu pai e sua mãe, principalmente devido à infidelidade de Dom Pedro, e não queria ver a história se repetir. Maria da Glória abriu mão de sua juventude e assumiu o papel de rainha. Viveu para manter o trono na família. A história conta que seu terceiro casamento foi um casamento feliz, apesar de fruto de um acordo. Ela tinha hábitos simples e andava a pé ou em carruagens com os filhos por Lisboa,
onde mantinha contatos com outras mães e suas crianças. Foi no seu reinado, em 1853, que começou a circulação do selo em Portugal, com o seu rosto pago pelo remetente e não pelo destinatário, como era habitual antes da criação do selo. Foi por isso que as cartas antes da época da criação normalmente não eram recebidas pelo destinatário. Uma medida relativamente simples que facilitou em muito a vida das pessoas da época. Dona Maria II engravidou 12 vezes e teve 11 partos. Tudo isso em 16 anos, a uma média de filho por cada 17 meses. Desde a sua primeira gravidez, aos 18 anos de idade, Maria II enfrentou problemas para dar à luz, com os trabalhos de parto muito prolongados e extremamente difíceis. A soberana tornou-se obesa, e isso dificultou ainda mais os seus trabalhos de parto. A perigosa rotina de gestações sucessivas, somadas à obesidade e à frequência de partos difíceis, levaram os médicos a alertarem a rainha sobre os sérios riscos que corria. Indiferente aos avisos, Dona Maria II limitava-se a retrucar, abre aspas, se morrer, morro no meu posto, fecha aspas. Ao longo dos anos engordou muito. Ciumenta, passou a demonstrar ainda mais o sentimento em relação ao marido a se tornar obesa. Em 15 de novembro de 1853, 13 horas após o início de um trabalho de parto de um natimorto, chamado de Dom Eugênio, seu 11º filho, Dona Maria II morreu, aos 34 anos de idade. O anúncio de sua morte foi publicado no Diário do Governo de 16 de novembro de 1853. Jaz no Panteão Real da dinastia de Bragança, no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Segundo relatos, seu marido teria ficado desolado com a sua morte. Ao longo de quase todo o seu reinado, sucederam-se graves acontecimentos políticos, tendo Dona Maria II, logo de início, se deparado com um reino mergulhado em antagonismos ideológicos e ambições rivais, que originavam fraturas sociais e crises políticas profundas. Apesar de todas as dificuldades, esta também foi uma época em que se deu uma modernização marcante em Portugal, bem visível nas políticas de saúde e de obras públicas, na remoção de antigas estruturas feudais e nas importantes reformas do ensino e instrução, na abertura econômica e na internacionalização do país, nos projetos coloniais e marítimos, na estabilização política e no início de um dos períodos mais prósperos de Portugal, com a regeneração de Dona Maria II como rainha. Entre todas essas mudanças, destacam-se as alterações na criação de um ensino técnico e politécnico e a profunda reforma do ensino naval com a instituição da moderna escola naval. Não foi à toa que ela recebeu o título de educadora. E apesar de tudo o que enfrentou, cumpriu bem o seu papel de mãe, de mulher e de rainha, deixando não uma herança acima de tudo, mas acima de tudo, um lindo legado. Terminamos assim a história da única imperatriz nascida no Brasil, a única rainha da Europa, nascida em terras brasileiras, Dona Maria II de Portugal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Adorei ter a sua companhia por aqui. Te espero nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.